Pois é, um grande abraço, muito boa tarde. Nós estamos começando mais uma mesa redonda nesse sábado aqui e nós vamos falar muito de futebol para você. Amanhã, a partir do meio-dia, reprise dessa mesa redonda para você conferir aqui no seu Canal 10 e na internet no www.canal10.com.br. Deixa eu avisar você que no extra.net, nosso jornal, o melhor jornal regional do Noroeste Paulista, nós escrevemos lá que o Tato estaria aqui. Mas o Tato não vai poder estar em razão de uma viagem de última hora, apareceu para ele e ele teve que viajar. Mas no próximo sábado ele deverá estar conosco aqui na mesa redonda. Mas nós estamos aqui com grandes companheiros. Beto Kegami, que é o diretor executivo do jornal. Camisa bonita, hein, Fernandinho? Eu gosto, todo sábado eu elogio a camisa dele. Olha aí. Olha só. Deve estar comendo chocolate holandês, né, o nosso Beto Kegami. E está conosco mais uma vez para a nossa alegria. Obrigado, Beto. Um abraço, boa tarde. Eu que te agradeço, Vano, mais uma vez pelo convite e por estarmos aqui para debater sobre futebol nacional, estadual e local também, né, Vano? É verdade. Eterno presidente. Muita gente não gosta que eu fale eterno presidente, não, mas eu falo aqui e escrevo lá na minha coluna, aliás. Muito obrigado a todas as pessoas, viu, Beto? O jornal, felizmente, deixa eu conversar um pouquinho mais com você, felizmente o jornal tomou conta da região mesmo. Porque o que eu recebo de ligação e as pessoas que me encontram na rua, né, concordando, discordando, alguma coisa, os palmeirenses são os que mais discordam do que eu escrevo lá, né? Só que lá tem que ser profissional. O jornal realmente está fantástico, maravilhoso, está de parabéns. Poxa vida, um elogio vindo de você, um elogio qualificado e que nos deixa muito felizes. O trabalho é grande, você de vez em quando aparece lá na redação, vê o quanto é árduo o trabalho, não só meu, mas de toda a equipe lá, que é uma equipe grande. É uma rede muito grande de pessoas que a gente tem que ter, profissionais qualificados, a gente procura selecionar o melhor possível, para que o produto final, que é o jornal, a edição impressa e a edição online, realmente retrate a realidade local, e isso de uma forma bem diagramada, com fotos legais, enfim, a gente se esforça muito para para entregar um produto de qualidade. E quando a gente recebe elogios, não há nada mais do que fazer a não ser agradecer. E também nos traz a responsabilidade de estar melhorando diuturnamente. É isso que a gente procura fazer. Não sou eu que estou dizendo, só estou passando o que o povo aí diz na rua, né? Empresários, comerciantes, né? Empresários do comércio, pessoas, profissionais, eu estou passando. Nós não temos como assim reclamar, para dizer a verdade, aliás, só temos que agradecer essa classe empresarial. Nós temos uma receptividade muito grande nesse meio, porque basta abrir o jornal para ver a quantidade de anúncios que são alocados nele, anúncios qualificados, e o que me dá mais prazer é ver que esse produto nosso, além de agradar Fernandópolis, agradar a região mais próxima, nós somos, assim, com todo respeito aos demais, mas nós somos o órgão de imprensa que mais recebe anúncios externas, vamos dizer, de agências de São Paulo, de agências de Brasília e de empresas renomadas mesmo, né, de nível nacional. Então, se essas empresas que são altamente seletivas, que têm critérios muito rígidos para enviar um anúnciozinho sequer, se essas empresas estão dentro do jornal, é porque elas avaliaram e realmente reflete a intenção deles, e a seleção, o processo seletivo é muito bem feito e nós passamos nesse processo seletivo. Então, isso é motivo de orgulho. Para todos nós. Inclusive está lá o Zebrão nosso também, as 11 notícias que você pode conferir, e a gente comenta também as coisas do futebol. Eterno presidente, eu dizia, né, muita gente não gosta, mas é. Nosso eterno presidente Jesus Moretti, mais uma vez conosco. E vou deixar uma manchetezinha aqui para o quadro lá que nós vamos analisar do FFC daqui a pouco. Na hora que for analisar. Miller parece que não está mais no nosso meio. Mas isso é um assunto mais lá na frente do programa. Presidente, um abraço, boa tarde. O teu São Paulo parece que virou o Fênix, né? Ressurgindo das cinzas, presidente. Boa tarde. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, Léo. O Beto, o Léo, né? Corintiano, tem meio Guarani, né? Super Guarani essa semana. Mas está... Obrigado a todos que nos estão ouvindo, assistindo nesse momento, né, Ivone? O São Paulo essa semana me agradou, assim, além de, eu acho que ganhou o jogo apertado, mas me convenceu, assim. Então a gente fica contente quando a equipe joga uma boa partida. Eu acho que o São Paulo fez uma boa partida, mereceu ganhar o jogo, até por mais.
Também acho. Aliás, como o jornal já está nas bancas e nas casas, residências dos assinantes, eu posso até falar o fechamento da minha coluna, né? Não sei se você já viu ou não. Não, ainda não vi. Não. Os corintianos estão em polvorosa comigo, porque, Leozinho, eu tinha que encerrar da seguinte maneira, né? Uma perguntinha pertinente. O Corinthians jogou desfalcado contra o Guarani do Paraguai? Sim, jogou sem o Sheik. Só que o dono da granja estava no gol. Né? O dono da granja estava no gol, né? Os franguinhos lá, né? O grande goleiro tem que tomar um frango. Nós voltamos já, daqui a pouquinho, 1 minuto e meio, só isso. Estaremos de volta aqui no seu canal 10. Você precisa saber, na unidade Droga Nova, Drogaria Total, da Líbero de Almeida Silvares, pertinho do Balão, e na Droga 7, no centro da cidade, você compra de tudo, muito mais barato. E tem mais, é farmácia popular, com medicamentos grátis para hipertensão, diabetes e asma. É só levar a receita médica e o CPF, e fica tudo certo. Fale com o Juscelino, Caio ou Tiãozinho e suas grandes equipes. Atendimento nota 10. Anote nossos telefones: 3442-4736 e 3462-5055. Faça economia. Quando você quer despachar um pacote, quer que seja rápido, seguro e barato. Itamaraty Express. Entrega em mais de 100 cidades de 5 estados. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. As novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Pois é, estamos de volta então aqui no seu canal 10. Presidente, não estou sabendo. Né? Vamos ver se o Beto sabe daqui a pouco quem foi que contratou. Eu peguei, eu ouvi na Bandeirante, eu meio por cima, assim, estava acabando a notícia, parece que o Palmeiras tinha acertado um jogador do Botafogo do Rio, o cara foi um jogador muito bom. Eu não sei se é Botafogo, não sei se é do Rio ou do São Paulo. Na verdade quem ele contratou foi o Felipe Gabriel. Não sei se você se lembra dele, um loirinho que já atua ali na armação, o segundo atacante para um meio armador, vamos dizer mais ou menos assim. Ele jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, onde ele teve destaque, e depois ele foi para o futebol árabe e estava no futebol japonês, e mais recentemente estava no futebol árabe. Parece que lá ele teve problemas, machucou de contusão e estava no departamento médico do Vasco. Já há algum tempo, coisa de mais de meses, acho que 2 meses ali no departamento médico do Vasco, e o Vasco estava esperando só ele assinar um contratinho para disputar o Brasileiro. E o Palmeiras foi lá e atravessou o negócio. Atravessou o negócio e o Felipe Gabriel já vai atuar pelo Palmeiras. Eu não, pra te falar a verdade, eu não me lembro muito bem dele assim, mas a imprensa esportiva tem elogiado bastante ele. E um detalhe, se você me permite estar atravessando a tua pauta, mas um detalhe interessante dessa história toda aí é que estão colocando que a vinda dele é um indício muito forte da saída do Valdívia. Que ele joga ali mais ou menos na mesma posição e há um indício muito forte que ele vindo é quase que certo que o Palmeiras não vai estar renovando com o Valdívia. E assim, falando um pouquinho do Palmeiras, também eu vi que parece que está atrás do Nani, que joga em Portugal. É isso que eu ia falar. É português, só que não é o Cristiano Ronaldo não, viu gente? Seria uma jogada de marketing do Palmeiras, né? Essa jogada de marketing aí não tem dado muito certo não tem dado certo. É bom ficar esperto. Mas vamos começar o programa falando de Libertadores de América. Começou já as decisões. O primeiro time a se classificar foi o Tigres, do México. Por quê? Venceu o Sucre, né? Sim, venceu, mas classificado você coloca ele? Já jogou os dois. Já é a segunda rodada? Já fez. Eu achei que fosse a primeira. Não, sim. Ele antecipou por causa do estadual. Isso, o Leozinho está nos dando aqui a informação que antecipou o jogo em razão do estadual, do Nacional, Nacional, né? Mexicano. Então o Tigres já está classificado. E o Tigres tem o Sobis, né, que é brasileiro. Que fez o gol, né? Que fez o gol. Então o Tigres já está classificado. E o Boca Juniors perdeu no campo do River por 1-0.
Puxa vida, vocês assistiram o jogo? Não, eu Assisti não uma vi. parte só. Assim, Assisti a primeira fase. é impressionante. Assisti 2 bons jogos essa semana, se você me permite falar. E a disparidade assim que a gente vê, a diferença, né? Um jogo que foi o Barcelona contra o Bayern, é um nível técnico altíssimo, um jogo de excelente qualidade também, que E o foi... Bayern desfalcando, né? Não pode se esquecer, o Barça goleou de 3-0 lá, mas o Bayern estava sem o Ribéry e sem o Robben, né? Que são os 2 principais jogadores do time. É a mesma coisa que tirar o Messi e tirar o... Neymar. Não, o Neymar não jogou nada, né? Fez um gol de sorte e ele tá para ser substituído. Mas vamos lá, tirar o Messi e o Xavi, né? O Iniesta do time, né? Vamos dizer, o Messi e o Iniesta do Barcelona é a mesma proporção. Tirar o Robben e o Owen e o Ribéry que estavam fora. Mas é um jogo de altíssimo padrão técnico, foi muito legal de ver. E, voltando para a Libertadores, que é o caso, eu assisti o jogo aí do Boca e o River. Gente, que emoção, que jogo legal de se ver. Só que tecnicamente é lastimável, né? Porque não dá para ter técnica ali, é pancada para todo lado. Mas é um jogo de altíssima tensão, a vibração da torcida é sensacional. Foi muito legal ter assistido. Só que assim, tecnicamente muito ruim, mas disputado ao extremo. Cada jogada ali, sobrava um pezinho, sobrava um braço. É um jogo gostoso de assistir, por causa da... Presidente, o Boca reverte? É jogo difícil também, aqui nem São Paulo e Cruzeiro, mais ou menos, aqui é um jogo difícil, mas eu acho que... Reverte, né, moço? Reverte, da bomboneira, né? Pode ser que reverte, sim, eu acho que... Domingo passado, pelo Campeonato Argentino, o Boca jogou no campo dele e ganhou 2-0. Na verdade, o jogo... Eu não assisti todo o jogo, Beto. O que você achou dos 2 times? Mesmo não, time por time, assim, vamos falar. O Boca tem mais time. Tem O mais Boca time. tem mais time. É visível então isso eu daí. acho que- Só que os jogadores do River se superaram em virtude de estar ali com mais de 60 mil pessoas, né? E acabaram ganhando. Agora tem um detalhe interessante que pode se acrescer nessa história. Esse foi o 5º jogo do ano, da temporada deles, entre as 2 equipes. Até então o River não tinha conseguido, não é ganhar, não tinha conseguido marcar um gol sequer no Boca. Então foi o primeiro gol que eles marcaram em 5 jogos. E esse foi de um pênalti bizonho que o jogador do Boca cometeu, né? Então, o River se classificou com 7 pontos ganhos na fase de grupos. Foi o último O classificado último na classificado, todos. por isso que pegou o Boca. Agora, o que eu quero que vocês comentem é o seguinte: o São Paulo consegue segurar o resultado que fez diante do Cruzeiro? O Corinthians reverte. O Acredito lá de Minas vai passar pelo Inter, 0-0 da Inter, 1-1 da Inter, 2-2 vai para os pênaltis. Começa com o presidente, esses jogos, presidente. Pelo que eu senti, mais ou menos, acho que o São Paulo passa. Se jogar o futebol que ele jogou no Morumbi, era um jogo para ficar uns 3-0 no São Paulo, com o goleiro Fábio, né? Pegou muito naquele jogo, mas pela bola que o São Paulo vem jogando, e o Cruzeiro não é o mesmo Cruzeiro do ano passado, né? Eu acho que está bem mais fraco, né? Uma equipe que está sendo montada agora, eu acho que o São Paulo vai fazer gol lá e vai classificar. Sua opinião, Beto? Eu acho... Muita vez que eu estou a favor do São Paulo, né? Realmente sempre eu sou meio contra, né? Não, apesar mas do essa vez, coração... pelo que eu vi o futebol que o São Paulo jogou, se repetir aquele futebol, dificilmente o Cruzeiro vai conseguir. Apesar do coração São Paulino bater mais forte, né? Mas mesmo assim, ele tem razão. Se for ver o favoritismo do São Paulo, ainda que, por menor que seja, ainda ele é favorito. É 1-0, mas eu acho Embora que... 1-0, no meu modo de entender, eu vou fazer uma comparação, Jesus. Eu acho que ficou pouco. Ficou muito pouco. Se faz o segundo gol, seria diferente a situação. É a mesma situação que o Palmeiras teve nas finais do Paulista contra o Santos. Jogou em casa, ganhou de 1-0 e achou que estava legal. E você viu a falta que fez um golzinho. Talvez esse gol aí faça falta para o São Paulo lá na frente. Agora, Guarani e Corinthians, né? É o clássico do interior, né? O Bragantino da capital contra o Guarani. O pessoal está tirando sarro nisso, viu, mano? Aí nas redes sociais a coisa pegou. Mas apesar de o coração não querer, eu acho que a razão ainda indica que o Corinthians passa. Eu também acho que passa. Eu não acredito nesse Guarani. Eu acho que para mim foi um jogo que aconteceu naquele dia, deu certo para o Guarani. A partida do Corinthians não foi uma partida boa, que vem caindo, mas o Corinthians vai dar tudo nessa partida e vai conseguir reverter. Mas serviu, né? Essa derrota do Corinthians, na minha opinião, serviu para mostrar que, não vou falar, né? Time da Champions League, principalmente para a final da Champions League, como o Casagrande disse lá, e a torcida do Corinthians engoliu. O Corinthians é um time
do mesmo padrão ou até abaixo de alguns do futebol brasileiro. Mas aqui é muito bem treinado, essa é a verdade, e eles dão uma intensidade muito grande. Sim. Antes de vocês opinarem sobre Inter e Atlético, eu vou continuar com a minha tese. Eu acho que faz muito mais falta ao Corinthians o Sheik do que o Guerreiro, né? E a situação do Corinthians é uma situação muito difícil, porque o Corinthians antecipou já metade dos direitos de TV de 2016. E mais, tem que pagar agora em julho 100 milhões de reais a primeira cota, a parte dele, Corinthians, lá da arena que foi construída. Ah, mas então, a situação você acredita que ele vai pagar? Não vai pagar porque a Odebrecht está de olho, né? Essa é a verdade. Eu, sinceramente, vamos falar a verdade, é dinheiro público investido ali, dinheiro público para grandes devedores no Brasil, não existe pagamento, essa é a grande realidade. Mas, me permita. Ele vai lá com 20 pau, quita tudo aí, aí faz operações fictícias aí no financeiro e não paga, não paga. Me permita. Quem vai pagar somos nós, os idiotas. Só uma colocação. O dinheiro da Prefeitura de São Paulo, que é 400 milhões, os papéis não foram vendidos ainda. Aqueles papéis, o Haddad, o prefeito de São Paulo, segurou. Então é a Odebrecht que está aguentando aquilo ali. É uma situação difícil, hein, presidente? Então, mas a Odebrecht, na verdade, não está bancando com recurso próprio, ela buscou dinheiro no BNDES. Esse recurso veio do BNDES, passou pela Odebrecht, que na verdade não é só a Odebrecht é a líder de um pool de empresas que se formaram para líderes consorciados para financiar o estádio. Então, quem deve, na verdade, aliás, quem tem o direito a receber, na verdade, é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é um banco público e que, no final das contas, se fôssemos um país sério, todos nós seríamos dono dele um pouquinho, né? Esse é um programa de esportes, mas às vezes nós precisamos falar de economia também, às vezes alguma coisa de política, né? A gente precisa fazer a colocação para que você, internauta, você que está vendo na TV, você acompanhe o raciocínio. O BNDES se estourou. E o Tesouro, que é o dinheiro que se arrecada dos impostos, a presidenta estava autorizando ir para o BNDES e agora o ministro da Fazenda cortou. Então ele vai em cima da Odebrecht. Ele vai em cima. Presidente. Não, mas eu acho que no Brasil, que não Beto está falando, isso daí, você pode ficar tranquilo que eles vão empurrando com a barriga, vai ajeitando tem que pagar 100, ajeitando. divide em 10 de 10, não vira. Não vira. Não acontece nada. A questão do estádio não vira, até porque, vamos imaginar hipoteticamente, vamos imaginar que o Corinthians resolva não pagar nada desse estádio. O que vai acontecer? Vai tomar dele. Vai retomar o estádio, certo? O estádio seria da construtora. A Odebrecht, em tese, teria que pagar a dívida do BNDES, até porque ela é avalista ou co-devedora, a gente não sabe. Então eu iria para o Odebrecht. O que a Odebrecht vai fazer com o elefante branco daquele tamanho? Vai alugar para o Corinthians do mesmo jeito. Vai alugar para o Corinthians de novo, então não tem... Empresário. A engenharia, olha, a engenharia que foi feita em cima desse estádio, com todo, sem tirar, imiscuir, melhor dizendo, na questão se é legal, se é ilegal, se é moral, se é imoral, mas ela foi muito bem feita, muito bem questionada. Agora eu tenho Se uma notícia meio triste para dar para os brasileiros aí. E pouca gente sabe. Gastaram 1 bi e 200 milhões de reais no Maracanã, para a Copa do Mundo, e agora para as Olimpíadas vão ter que mexer outra vez. Já vai mais 200 Mas eu milhões acho de que qual é reais. estádio que não está sendo mexido de novo? Você analisar, está todo arrebentado já. Com um ano de passou a Copa do Mundo, todo mundo está com problema já. Presidente, eu quero que o de senhor... vazamento, de banheiro, está tudo com problema. Eu quero que o senhor me diga se o Galo pode continuar acreditando e se vai reverter contra o Inter lá no Beira-Rio. Não, eu também não acredito. Eu acredito no Inter que esse empate de 2 gols fora de casa e eu acho que o Inter acaba passando. Eu não acredito não, que o Galo vai inverter, não. Então, de brincadeira, Beto, até o jogo que voltou a fazer gol de coxa, né, mas fez... Impedido, né? Impedido, o jogo vai estar lá jogando, não reverte? Ah, é difícil, hein? O Inter parece que finalmente encaixou, né, Jesus? Encaixou, a gente vem falando desse Internacional, eu acho que desde quando começou essa mesa, né? A gente pergunta, faz aquele prognóstico sempre antes de começar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores, quem você acha? A gente sempre coloca o Inter entre os... Nós vamos fazer daqui a pouco. A gente sempre coloca o Inter entre os possíveis e ele nunca está conseguindo, assim, demonstrar em resultados no campo o que é o favoritismo que ele tem fora de campo. Outro que está entre os... para subir de novo. E interessante, vai ter que colocar, né? Infelizmente, que não tem outro também. Eu acho que o mais interessante de tudo do Inter é o seguinte, né? Quem assumiu o Inter é o Diego Aguirre, que era a terceira ou quarta opção de técnico, na verdade, né?
E acabou produzindo resultado aí que, com um salário desse Tem tamanho, mudado, que o pessoal com salário desse tamanho não mudado consegue. bastante a equipe, ele tem conseguido fazer o resultado está acontecendo. O time reserva que deve jogar amanhã, do time do Internacional, Pelo Brasileirão. pelo Brasileirão, não perde muito que o titular não. Porque o Valdívia é reserva, né? O He-Man é reserva, né? O Alex é O reserva. Alex é reserva. O Nilton, que era do Cruzeiro, É reserva. mas é bom jogador. Que eu tenho pena. Tem um grande plantel. O plantel do Inter é muito grande. E bom. O que está no banco, esse bom está dizendo. Tem quando jogar em qualquer time brasileiro aí que vai disputar a Série A do brasileiro. O Aguirre falou essa semana agora que, na opinião dele, assim, o Inter tem no mínimo 16 titulares. Qualquer jogador que ele põe mantém o padrão da equipe. Isso é fundamental, né? Muito bem. Então, essas são nossas opiniões, né? Deixa eu perguntar. Nelzinho, está lá atrás da câmera. Pergunta do Corinthians agora. É isso, interessante. Ele que é corintiano. Reverte ou não reverte? Não? Nelzinho? Então vai reverter. Então vai reverter. Então o Corinthians goleia. Porque tem uma coisa, né? Se o Corinthians chegar a fazer 2-0, aí vai, é que eu escrevi lá no jornal do Beto, no nosso extra.net. Se fizer 2-0, aí vai o terceiro, vai o quarto, porque aí... Eu contra o Palmeiras, sábado passado, quase que eu acertei que o Santos ia ganhar e só o Palmeiras ganhava nos pênaltis, né? Mas infelizmente não deu. Nós não falamos disso, né? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Parecia que o Palmeiras estava jogando contra o Santos para pagar a dívida de 2014. Não é? Do Brasileirão? Do Está salvando o rebaixamento. Parece que Ajudou. estava jogando para pagar aquela dívida, né? O menino maluquinho lá já perdeu pênalti no Allianz, lá fez aquela besteira tremenda, que não vai virar nada também, nós sabemos, né? E assim vai o futebol brasileiro. Mas o Dudu foi um jogador responsável pela perda do título do Palmeiras, se analisar. Eu escrevi lá no jornal. Nos dois partidos, infelizmente, ele foi mal em tudo, né, mano? Escrevi isso lá no jornal. Mas eu acho assim que ele o jogador que foi responsável, sim, pela... Foi mais responsável pela derrota no primeiro jogo. No primeiro jogo, com o pênalti, que não influenciou demais. Agora, já no segundo jogo, a hora que ele foi expulso e levou o Giovani junto, na verdade, o Palmeiras levou vantagem. Porque o Giovani estava fazendo a festa em cima da cabeça do Zé Roberto. Essa é a verdade. Então, a hora que saiu o Giovani e saiu o Dudu, o prejuízo foi muito maior para o Santos. Não tenha dúvida disso. Esse prejuízo que você está falando, meu genro que assistiu o jogo comigo, virou para mim, é palmeirense, virou para mim e disse: quem perde mais? Eu falei: o Santos. Lógico, opa, não tem dúvida disso. E também, agora, é interessante, a gente vai desdobrando. O Zé Roberto não tem condições físicas de ser lateral esquerdo mais. Você viu a festa que o Giovani estava fazendo no primeiro jogo contra ele? Não dá. Você se lembra sábado, quando na mesa redonda eu disse para vocês que a hora que o Egídio estiver pronto, lógico, o Zé Roberto não joga mais? Não, eu acho que ele joga, ele vai para o meio de campo, ele vai ser segundo volante. Vai ser Arouca, Zé Roberto, Valdívia e Cleiton Xavier, meio de campo. Porque até o Roberto... Vocês acham que o Valdívia fica? Eu não acredito que o Valdívia fica. Sei não se fica, viu? Mas falando em Valdívia, então vamos falar de Campeonato Brasileiro aqui para depois fechar o bloco e falar de FFC da segunda. Eu já vou fazer uma pergunta logo para matar logo todo mundo aqui, porque eu também tenho a minha opinião e vou deixar. Quem ganha? Presidente, quem vai ser campeão? Ou me dá sim os 5 primeiros, presidente. Então, Não pela ordem, campeão. Primeiro eu vou dar. Me dá. Inter, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. Seus 5, Beto. Agora você complicou, hein? Deixa eu tentar aqui raciocinar um pouco lá, vamos lá. No Centro-Oeste não tem nenhum time, Nordeste não tem nenhum time. Vamos pensar no Rio de Janeiro. Talvez o Flamengo, talvez, porque tem... Mas não vão mudar os elencos, nós estamos falando com os elencos de hoje, né? Porque os elencos vão mudar, o Flamengo deve contratar. Então vamos pôr o Flamengo, os outros 3 não. Minas, tanto Atlético como o Cruzeiro pode chegar, os 2 estão mais ou menos no mesmo nível. Rio Grande do Sul, Grêmio não tem chance, Internacional tem. E São Paulo, eu acho que os 4 times estão mais ou menos iguais, viu? Eu não vejo assim grande diferença de um para o outro não. Talvez o Santos sofra mais no Brasileirão, porque pode perder jogadores e tem um elenco um pouco mais enxuto, né? Falta peça de oposição para fazer esse revezamento que o Inter está fazendo agora, né?
Então eu colocaria os 3 de São Paulo, daria 7. Eu acho que o Palmeiras é um time que tem, eu acho que eu falei, uma boa equipe, Daria mas falta aquele jogador que decide, né? Que nem o Santos teve, né? Eu falei que teve o Robinho que jogou bem, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. O Palmeiras não teve jogador que acabou fazendo a diferença, né, mano? E o Palmeiras acho que precisa desses caras que fazem a diferença, não viram 2 jogadores. Olha, a minha opinião, né? Eu não tenho que ter opinião aqui não, quem tem é o pessoal que faz o programa, mas eu vou deixar a minha opinião. Primeiro, nunca se deve tirar o mérito de quem conseguiu alguma coisa, mas, na minha modesta opinião, penso que os regionais faz um mal violento para os times que vão disputar depois o brasileiro. Por quê? Porque aqueles que são campeões, passam a pensar que estão prontos. E o time do Santos, fica registrado, fica no arquivo aí, se ele ficar de 8º até o 8º, deve soltar foguete no Campeonato Brasileiro. Não tem elenco, e elenco vai prevalecer. Quando o presidente coloca o Inter em primeiro lugar, eu acho que ele... Eu estou colocando mais realmente os elencos. Hoje, no momento, os elencos melhores para mim são esses times. É uma coisa muito correta. Pensei, a hora que o senhor dizia, eu estava dizendo, olha, eu penso que ele está correto. Está correto, porque o elenco. E os 2 times que têm elencos para disputar um campeonato longo, de 8 meses, tem contusões, suspensões. Se os treinadores trabalharem direitinho, o título, já vou dizer, fica entre Palmeiras ou Inter. Eu acho que fica aí. Depois, nesse bolo ali grudado, tem o São Paulo, né? O São Paulo, tem o Corinthians, e não tem mais. Penso que não tem mais. Vai ser linda a disputa para não cair. Eu acho que o Cruzeiro vai contratar mais gente ainda nessa história O também. Cruzeiro está com Eu acho dinheiro, assim né? que... Você vê os apostas que fizeram pelo Lucas Lima, eu acho que a equipe, eles vão atrás de jogador. Eu acho assim, a torcida, esse parâmetro inicial que nós traçamos, esse cenário aí de início de competição, tudo bem, está valendo. Mas eu acho assim, se a gente for pensar um pouquinho de tendências, porque o campeonato é longo, né? Vai até dezembro. De tendências eu colocaria Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo como os 3 times que podem mais contratar, né? E o Santos, Corinthians e o São Paulo, eu acho também como os times que podem mais perder jogadores. Somente no ataque, o São Paulo precisa de peça de reposição, porque o São Paulo não tem elenco. Não tem elenco. Agora, para encerrar o bloco, para dar intensidade ao programa, né? Dar intensidade ao programa, nós vamos reservar 2 minutos para fazer a seguinte colocação. Eu ainda acredito o Corinthians até com chance de ser campeão da Libertadores e América. E vocês? Eu acho que tem chance, né, mano? Todas as equipes... E chance grande. Tem chance, eu acho que não está errado, não. Eu acho que, na minha visão, ele reverte contra o Guarani, eu acho. Depois ganha novo fôlego e vai de novo buscar a classificação, o título também. Deixa eu ser honesto com vocês. Falei isso em razão do time, se quiser jogar, sabe, e do chaveamento que tem. O chaveamento. Pois não, velho. Não, eu concordo também com o Jesus. Eu acho que, tanto é quem está na disputa. Quem está na disputa tem chance. Só que não tem aquela chance magnânima que tinha no começo da competição, quando falava que era favorito absoluto. Não. Ele tem a mesma chance que o São Paulo tem, a mesma chance que o Boca tem, que são os favoritos, mas, assim, como falou, que o Inter tem, mas não tem mais do que isso, não. O São Paulo, se passar pelo Cruzeiro, mas pega o Boca ou o River, né? Isso. Então ele vai sair de uma pedreira e entrar em outra. O São Paulo realmente está mais difícil. E na chave ainda do São Paulo tem o Racing, campeão argentino. Então, Pega o Corinthians. Não, o Racing ele chaveia com o Corinthians. Com o Corinthians. Com o Corinthians. Ele... o Racing que é dos 2, 3 argentinos, acho que é o mais fraco. Tem o Santa Fé, da Colômbia, que joga muita bola. O Santa Fé está jogando bem. Joga muita bola. Precisa guardar, mas é lógico, é óbvio que o Corinthians tem chance. O São Paulo tem que questionar. Tem pedreiro. Agora, para ele ter chance, precisa jogar bola. Coisa que ele não vem fazendo, então precisa jogar bola. Agora a gente tem que pensar também, e para desespero do corintiano, que assim como ele tem chance de ser campeão, ele tem chance de ser eliminado até na próxima quarta-feira. Agora, se isso vier a acontecer dele ser eliminado na quarta-feira, as trombetas ali no Parque São Jorge vão soar feia, hein? Olha só o que pode acontecer. Ô, gente, eu sei que o telespectador entra Já vamos falar até na dispensa do treinador, né, mesmo? Mas então, é aquilo que eu falei aqui, vocês concordaram comigo. Se a gente retroagir há 1 ano e pouco atrás, o Tite foi expulso do Parque São Jorge, foi mandado embora. E tinha aquele apelido empatite, que só empatava o Corinthians, né?
Foi aí que ele conseguiu as coisas, né? Foi. Agora é o seguinte, ele voltou muito homenageado e renderam assim, muitos elogios por ele, porque ele mudou o esquema tático, realmente fez o Corinthians funcionar. Só que agora ele vai ter que se reinventar, né? Treinou 14 dias, o time pode estar um pouco travado, mas quem treina 14 dias não pode fazer assim. Mas o telespectador internauta deve estar comichando lá do outro lado, porque todo ano eu pergunto, e se eu não fizer a pergunta agora, quer dizer, vão me cobrar amanhã nas ruas, eu sei que vão me cobrar amanhã na rua. Na bucha, Leozinho, começo com você, na bucha assim, pum, para nós chamar o comercial. Quem vai ser campeão brasileiro? Vasco. Vasco. Vasco? Ah, não, tá Quem faz 2 pontos e 14 da lotérica, ele põe o Vasco. Ele está apostando no Dorema. Vasco. O Dorema. Presidente, É vamos lá. impossível o Vasco ser campeão. Chuta, presidente. Chuta, que eu vou chutar também. É difícil, irmão. Chuta. Com isso, pra gente só se faz. Tem que ter muita sorte para acertar no prêmio. Mas eu vou, olha, dessa vez eu vou apostar no São Paulo. São Paulo. São Paulo está cansado meio de levar umas labadas, está chegando a ganhar alguma coisa, né? Então eu vou apostar no São Paulo. O seu favorito é o título. Agora eu vou falar o coração. São Eu Paulo. vou falar a verdade, assim, pra mim eu tenho 2 favoritos, Palmeiras e Inter. Mas é umzinho só. Ah, um Ah, só. Se for ah, pra então ser vamos. eu jogaria no Inter. Não é? Vou chamar o comercial. Não, fala você agora. Vou chamar o comercial. Deixa para falar no intervalo aqui. Você corta logo em seguida, tá? Combinado? Palmeiras é campeão brasileiro com 10 pontos de diferença para o segundo colocado. Vou repetir. Palmeiras vai ser campeão brasileiro 2015 com 10 Grava aí, Peraí, grava. agora não corta não. Não corta. Eu sou palmeirense. Mas se o Palmeiras for campeão com 10 pontos de vantagem, vamos fazer o seguinte. Eu dou 10 cestas básicas para uma entidade para você escolher. Se não acontecer isso, você doa 10 cestas básicas para uma entidade que eu escolhi. Não vou apostar. Meu pai falou tema, mas não aposta. A última vez que eu falei isso, o Palmeiras caiu. Foi rebaixado. Foi rebaixado. Voltamos aí 1 minuto e meio. Você precisa saber. Na unidade Droga Nova, Drogaria Total, da Líbero de Almeida Silvares, pertinho do Balão, e na Droga 7, no centro da cidade, você compra de tudo, muito mais barato. E tem mais, é farmácia popular, com medicamentos grátis para hipertensão, diabetes e asma. É só levar a receita médica e o CPF e fica tudo certo. Fale com o Juscelino, Caio ou Tiãozinho e suas grandes equipes. Atendimento nota 10. Anote nossos telefones: 3442-4736 e 3462-5055. Faça economia. Quando você quer despachar um pacote, quer que seja rápido, seguro e barato. Itamaraty Express. Entrega em mais de 100 cidades de 5 estados. Quando você for construir ou reformar, prefira a Esgote Materiais para Construção da Brasilândia. Sempre o melhor preço e atendimento. A entrega é imediata. As novas instalações do Esgote da Brasilândia. Mais comodidade para você. Esgote da Brasilândia. Muitos anos de liderança no ramo de materiais para construção. Pois é, estamos de volta aqui no seu canal 10. Eu quero lembrar que o Tato estaria no programa hoje, mas ele teve uma viagem de imprevisto. Infelizmente não pôde comparecer, mas no próximo sábado, no outro sábado, ele vai estar conosco aqui no canal 10. O treinador também. E eu quero que o senhor fale, presidente. Teremos o treinador no próximo O sábado. Carlinho Né? confirmou comigo hoje que na próxima sábado ele está presente aqui para conhecer o canal 10, né, e falar sobre a carreira dele e tudo, né? Então a gente está confirmado que ele vem sábado que vem. Se Deus quiser, estaremos todos aqui para falar com o treinador do FFC. Nós, por um problema técnico, nós não temos o primeiro gol do FFC contra o Bandeirante. Então vamos pedir desculpa, né? Nós não temos em razão de uma falha técnica. Mas temos os outros 2 gols da Águia. Então, para abrir o bloco da segundona e falar de FFC, falar de segundona, vamos ao segundo e ao terceiro gol do Fernandópolis na vitória de 3-0 contra a equipe do Bandeirante aqui no último final de semana.
Pois é, tá aí. Então, desculpe, nós tivemos um problema técnico, um gol muito bonito, Hadisley, que fez o meio do PFC, um gol realmente muito bonito. E você vê como é importante você transmitir, seria melhor, mas ter os gols, né? O segundo gol eu achei que o goleiro tinha sofrido falta de algum atacante do FFC ali na grande área para ter soltado a bola, nem rebate, soltou a bola e não foi falta. Não foi falta nenhuma, né? Nós vimos que foi um frangaço, na verdade. Praticamente, do jeito que ele soltou, bateu no atacante, né? Nem pisou em Nossa, ela bateu e entrou. Né? Injustificável um gol desse, né? E o segundo, o Maurinho, deve ter bambeado a perna depois que ele soltou a bola, porque o pênalti não foi muito bem batido não, hein, Maurinho? Deu sorte, hein? Tinha que ter deslocado o goleiro, ele tem categoria para isso, né? Aliás, um pouquinho antes, Beto, nessa linha de raciocínio sua, o lateralzinho direito da equipe do Bandeirante cometeu um pênalti bizonho. Aliás, eu quero agradecer. Mas vou te falar, eu e o Jesus com certeza já sabe o que eu vou dizer, ele vai concordar. O lateral direito do Bandeirantes foi o melhor jogador em campo. Se é para selecionar de todo mundo que entrou ali no estádio, para montar um time eu pego ele. Mas cometeu um pênalti que não comete, né? Mas foi o melhor em campo, mas você ele, concorda? ele apoiou muito, ele deu bastante a pessoa com o Bandeirante do lado direito. É que o Bandeirante não acompanhou ele, mas é um jogador que chamou atenção, né, Beto? Aliás, o Bandeirante começou em 15 minutos, estava dominando o FFC. Quem foi ao estádio viu, quem acompanhou a transmissão da Rádio Difusora também acompanhou, sabe disso. Nós estávamos lá participando. Depois o FFC foi se assentando. Agora, deixa eu mandar um abraço à diretoria do FFC, a comissão técnica, que sempre assiste esse programa. E nós aqui estamos para ajudar e fazer algumas correções. Então o que eu quero dizer é o seguinte, para que vocês debatem. O Bandeirante deu sufoco 15 minutos? Deu. O FFC soube controlar o adversário? Soube, meu ponto de vista. Depois se impôs, fez um golaço, o menino meia lá, o Hadisley, depois duas falhas bizonhas, uma do goleiro, uma do lateral. Só que esse é o tipo da vitória que, se não estivermos preparados, engana. Engana. Por quê? Porque o FFC pode estar no caminho certo. Tem jogadores que vão se firmar nessa equipe, não é, presidente, viu, Beto? Que vão se firmar. O FFC, eu escrevo lá na minha coluna, no extra.net de hoje, o FFC vai ser um time que vai tomar poucos gols. Agora, não é uma vitória para se comemorar ou reabilitando essa coisa toda. Começo com você. Eu concordo plenamente com a tua explanação e acrescento. Se você reparou no banco de reserva deles? Tinha 4 jogadores. 4 jogadores. Eu tenho certeza que o mais velho ali de idade não tinha 18 anos, né, Jesus? O goleiro, você viu a condição do não, goleiro? O goleiro... Já se mudaram, não tinha a mínima condição. Não tinha. O goleiro tinha 15 anos, 16 anos, tanto. Colocaram a camisa dele, porque o goleiro não tinha condições nem de... Se perde o goleiro, o Bandeirante está numa situação muito difícil, porque o goleiro, se olhar na cara do menino, que nem o Beto não tem, se tivesse 16 anos. Ele é muito, muito jovem mesmo. E não que isso seja o demérito da vitória, mas o adversário não era tão qualificado para se comemorar também com entusiasmo. Assim como não é o próximo adversário também, né? Assim como não é o próximo adversário. Esse jogo agora, desse final de semana, é obrigação de trazer os 3 pontos. É um adversário que todo mundo vai atropelar e se não trouxer os 3 pontos faz falta no final. Principalmente por ter perdido o primeiro jogo. Aliás, tem que ficar muito de olho, porque eu sempre falo aquilo que eu escrevi, e é que eu escrevo lá no jornal. Tem time que dispara. Escrevi isso no jornal, presidente. O senhor sabe disso, o senhor tem uma experiência maior que a nossa. Tem time que fica ali na faixa intermediária, tem time que é apenas o adjuvante. E neste grupo do FFC, olha os resultados. FFC 3-0 no Bandeirante. Noroeste perdeu em casa para o Vossen, disparou, tem 9 pontos ganhos, 3 jogos, 3 vitórias. Grêmio Prudente empatou com o América. Lembra que eu disse que o América ia começar a se reforçar? E foi lá e buscou um grande resultado em Presidente Prudente, 1-1. O Assisense venceu o José Bonifácio 2-1. E o Oswaldo Cruz perdeu em casa para o Tanabi por 2-1. Jogos deste final de semana: América e Noroeste, Assisense e Oswaldo Cruz, Bandeirante e Grêmio Prudente, José Bonifácio e Fernandópolis, Tanabi e Vossen.
Classificação. Vossen 9, Assesense 7, Grêmio Prudente 7, América 5 pontos, PFC 4, Tanabi 4. Oswaldo Cruz 3, Noroeste 1, Bandeirante 1, José Bonifácio nenhum ponto ganho. O adversário do PFC que o Beto colocou, 3 jogos, nenhum empate, 3 derrotas, marcou 2, sofreu 5 gols. Esse time precisa... O Tanabi joga com quem, Monicado? Tanabi joga em casa contra o Vossen de Assis. Vai perder o jogo. Ah, bom gosto, né? A chance do Fernandópolis, eu acho que é nessa... ganhar esse jogo e entrar no G4. Isso, Né? exatamente. Tem que entrar porque, é que você disse, quem perder ponto com o Zé Bonifácio vai se complicar. Porque eu conversei com o pessoal de Bonifácio semana, realmente jogador, ninguém tem salário, até o treinador está com problema de saúde, ele não treinou o time essa semana, quem treinou foi auxiliar, realmente a condições não está boa, e então eles mesmos acham que não, eles mesmos não acreditam na vitória. Roberto, em cima disso, veja bem, projetando em tese, porque nós torcemos, porque nós aqui todos torcemos para o FPC ganhar de 1 a 0, pelo menos, porque aí ele vai a 7 pontos ganhos. Só que o América recebe o Noroeste. Se o América vencer, ele vai a 8. O Assisense recebe o Oswaldo Cruz, que perdeu o Tanabi em casa. De certo, o Assisense deverá ganhar o jogo. E o Vossen vai a Tanabi. Por certo, o Vossen é favorito para ganhar essa partida. Então o FFC, mesmo ganhando, ainda não entra no G4. A tendência é não entrar, mas pode acontecer de entrar. Pode acontecer de entrar. Mas se entra ou não, acho que a diretoria, os jogadores e a comissão técnica não podem nem estar pensando nisso. O que eles têm que estar pensando é na obrigatoriedade de estar trazendo esses 3 pontos. Depois vamos pensar na tabela, né, Jesus? É porque o Bandeirante contratou semana o Luciano Gigante também já. Contratou 2 jogadores Bandeirante. Então as equipes vão se reforçar também, irmão. Porque esse jogo do Fernandópolis no segundo turno, quando vai em Birigui, já não é mesmo a equipe do Bandeirante, né? E tem mais. Não, e tem mais, viu, Preto? Você tem que... Eu disse aqui para não se enganarem com a América de Rio Preto, não, nem com o Noroeste. Noroeste até agora, o Noroeste tem 1 ponto ganho em 3 jogos. Mas esse time não vai ficar assim. É o que eu falo, bom, eu acho que está tudo em cima daquilo que a gente esperava. Quando eu trabalhava lá, é a segunda e terceira rodada do Fernandópolis que desenvolveu o futebol melhor. E eu acho que o Fernandópolis classifica, tem tudo para escalar a chave. Mas até agora ainda a gente tem que esperar mais um pouco para ver como é que essa equipe vai se comportar ainda no campeonato. Porque se você analisar o jogo do Bandeirante, não adianta se iludir não. Se você pegar os 3 gols, só o primeiro gol que foi um gol mais ou menos trabalhado. Gol, né? Foi tudo de falhas individual. Então o Fernandópolis não criou tanto assim, o que ele criou um pouquinho mais em boa parada. Então o Fernandópolis vai ter que mostrar um volume de jogo muito melhor nas próximas partidas e essa equipe entrosar mais para mostrar realmente aquilo que o potencial que a equipe foi montada. Foi interessante a colocação do Jesus, e você lá na difusora deve ter percebido também, esse treinador ele deve dar muita ênfase na bola parada. Bola parada. Que deu para perceber que o time trabalha muito a bola parada, tem um sistema bem entrosado já de cobertura, quando a bola é levantada na área, para os zagueiros subirem, o pessoal mais alto subir, os mais baixos vir dar cobertura nas áreas. Então deu para ver um dedo do técnico ali. E você percebe que ele quer, o forte dele é na bola alta. Então você pode ver, toda hora o Maurinho pega a bola e está procurando uma bola alta. Sim. Então eu acho que o Fernandópolis vai ter boas opções, Bonifácio, que o campo é um pouco mais pequeno, a bola alta que acho que vai resolver o problema do Fernandópolis. Porque na bola trabalhada ainda está faltando muita coisa. Tá? Vou fazer uma colocação que eu quero que apesar que o treinador trabalha bastante, daí eu assisti o treino, ele trabalha bastante essa parte de conjunto. Eu vou fazer uma colocação aqui para vocês analisarem. O que me preocupa com o PFC é o seguinte: nos 3 jogos em que o PFC atuou, agora, nessa primeira fase, isso me preocupa. Acho que o PFC tem chance de classificar, hein? Eu penso que tem. Mas ele pegou um Bandeirante de Birigui, que, como disse o presidente aqui agora, está começando a contratar. Porque, por exemplo, o Vossen só está goleando e fazendo. O meia ponta de lança-atacante deles é o Gadelha que jogou no Marília. Quer dizer, o Gadelha é um jogador experiente e faz gol adoidado. Então o FFC, ele pegou o Bandeirante no seu último jogo. Mas esse time do Bandeirante vai ficar desse jeito.
pegou o Noroeste lá e arrancou o empate lá em Bauru. Então ele pegou Perdeu em casa, perdeu em casa com o Vossen. Ele pegou o 8º e o 9º colocado. O mais difícil ele pegou na partida de abertura do campeonato, que é o Grêmio Prudente, que eu acho que se equipara ao FFC, é o 3º colocado, e ganhou aqui. E a hora que começar com o Vossen, com o América, com a Cisense, que depois, porque depois desse jogo aí, a Cisense aqui. E se o FFC não ganhar o jogo, está muito cedo para se fazer essas contas já. Eu acho que está muito cedo para fazer essas contas. O campeonato está começando. Esse jogo de Bonifácio, o que vai acontecer, você pode escrever, é a rivalidade. Porque lá estão a comissão técnica todinha que passou pelo Fernandópolis foi desprezada. Aí, ó. A realidade que foi afastada a parceria, eles estão lá. Então, é um pouquinho atravessado tá, o Mago. E muitos jogadores que passaram por aqui foram dispensados. Estão lá. Estão lá. Então você pode ter certeza que o Bonifácio vai fazer de tudo, as tripas, corações, para ganhar essa partida. Ele vai custar caro a vitória. O Fernandópolis tem que fazer uma boa partida. Eu falo que o Fernandópolis é favorito, ele deve ganhar o jogo. Mas não vai custar caro, você pode escrever o que eu estou te falando. Pela rivalidade que criou desse jogo. Sempre ex-jogadores, quando tromba com o time original, aí... Um se acha injustiçado, é complicado. Bem aproveitado, que cometeu injustiça na hora da dispensa. Então eu sei que tem bastante disso que vai acontecer. Por que nós estamos falando isso, e quero ouvir o Beto Queirame agora, porque a nossa preocupação, e está lá nas 11 notícias, é que se acontecer alguns resultados não muito favoráveis, mas possíveis de acontecerem, olha como pode ficar com 4 rodadas o campeonato. O Vossen com 12, o Acisense com 10, o Grêmio Prudente com 10 e o América de Rio Preto com 8 pontos ganhos. O PPC. Mas o América tromba com quem aí? O América joga em casa contra o Noroeste. É o Noroeste, é verdade. Então, se o Noroeste ganhar, o Noroeste pode chegar a 4. Pode chegar a 4. 4, no caso, uma derrota do Fernandópolis, o Fernandópolis fica em 4 também. O Fernandópolis pode cair lá embaixo também. Porque os coadjuvantes aqui... O que? Pode acontecer. Pode. O Guarani ganhou do Corinthians. O presidente, para mim, quem não tem chance nenhuma de classificação, vou continuar com o mesmo pensamento, Beto, que eu tive antes. É Oswaldo Cruz, Tanabi e Bonifácio. É isso mesmo. Os outros 7... Aí é isso, os outros 7 eu acho que está em aberto ainda para essas 4 vagas. E com exceção do É Vossen... só a equipe que se pode mudar durante o campeonato. Agora o Zé Bonifácio, o Tanabi, o Oswaldo Cruz é dificilmente. E com exceção do Vossen de Assis, são todos iguais os outros 6 para 3 vagas. É por aí mesmo, é por aí. Então essa derrota na estreia aqui foi muito ruim, porque se o FFC tivesse ganho, o FFC hoje seria 7º colocado. E estaria... Teria 7 pontos. 7 pontos, né? Estaria entre os 4. Estaria entre os 4 com 2 pontos na frente do América de Rio Preto. Então é preocupante. E muito mais preocupante, viu gente, vocês aí do FFC, nós não estamos torcendo contra aqui não, nós torcemos favorável, mas nós temos que falar a verdade, porque você só vai angariar a simpatia da audiência na internet e na tela do Canal 10, que tem mais de 3.500 assinaturas, se você falar aquilo que é a verdade, aquilo muito próximo do razoável. A gente não pode analisar com o coração. Aqui não. Você tem que analisar com a razão as possibilidades que podem acontecer, né, mano? Não, talvez algumas pessoas não vão gostar, que pensam diferente, mas a gente está analisando em cima daquilo que pode acontecer, a projeção. Então, mas aí se você lá no for jornal falar, você não tem que dar notícia. Lógico, se você for falar de transparência, de falar a realidade, então nós temos que entrar num outro assunto. Que explodiu na cidade já hoje e não dá como não negar. É o que é o problema do Miller. Fique à vontade para falar. Não, você tem que entrar nesse problema obrigatoriamente. É que eu estou cansado de ver amigos meus perguntando, outras pessoas que a gente mal conhece, que também vêm nos indagar. E o papo está correndo solto na cidade que o Miller foi um tremendo de um engodo em cima da torcida e não um golpe de marketing, na verdade. Porque ele jogou uma partida, me parece que ele vem só disputar uma partida no aniversário da cidade, alguns minutinhos, e não fica mais no FFC, não vai entrar em campo e muito pelo contrário, não vai estar nem participando do cotidiano da cidade mais, como foi prometido que pelo menos isso iria acontecer, porque oficialmente ele já se mudou para Rio Preto, parece que já está alugando um apartamento lá em Rio Preto, próximo da sede do SBT, onde ele vai morar. Por que próximo da sede do SBT? Porque parece que ele assinou um contrato lá com o SBT para ser apresentador
ou comentarista de um programa diário. Então, a grande dúvida que fica na população é isso daí. Está faltando transparência nesse caso, para chegar e falar, ó, o Miller não joga mais, ou o Miller vai jogar só mais um jogo, ou vai jogar mais 5 minutos, ou não vai jogar. Na mesma situação, olha que dias. Essa pergunta é recorrente, cidade afora. Então, você falou, transparência e realidade, então tem que se falar a realidade, venha a público e fale de uma vez por todas. O que eu não admito e que eu não gostaria de participar disso daí, é de ser enganado. Porque vamos imaginar, quando você está vendendo um produto, você está agregando valor nele com os nomes do Maurinho, do Miller e do Alex Dias. Certo? E na verdade não está agregando nada, porque você ficou o Maurinho, então, dos três. Eu não esperava muito, principalmente do Maurinho, a gente acreditava mais, do Miller e do Alex Dias, eu não acreditava muito que ia jogar. Mas o menos aquilo que você está dizendo, ele devia permanecer na cidade, para receber os torcedores que têm simpatia, né, mano? Para assinar uma camisa, para procurar essas coisas, aí eu acho que devia cumprir o contrato mesmo, né? Mas é lógico, então é simples a situação. Se não dá para o cara jogar, não dá para entrar em campo, então pelo menos aparece no estádio ali, dá uma satisfação para o público, venha na cidade, né? Aí mostra para o patrocinador, para o anunciante e para o torcedor que encampou a ideia da diretoria, que ele está ali presente. E não que o torcedor foi enganado. Hoje, no momento, a sensação que dá é que o torcedor e o patrocinador foi enganado. Eu entendi que você isso eu estou passando, que as pessoas vêm até mim perguntar. Tá? Eu imagino, um chegou a dar o exemplo, falou, pô, Beto, eu vou lá e põe um anúncio no teu jornal. Eu estou pondo porque você me fala que circula em mais de 30 cidades, que tem mais de 3 mil exemplares circulando, que sai na internet, que tem mais de 4 mil visualizações. Tá. Que o Vônio escreve lá. Tá, que o Vônio escreve lá. Então, lá. Aí eu chego e descubro daqui uma semana que teu jornal tira 400 exemplares, que circula em 2 cidades, que não tem no site. Como eu vou me sentir? Falei, pô, então você tem toda a razão. Mas tem uma colocação que precisa ser lembrada aqui, para que a gente possa, com essa linha de raciocínio muito correta nossa, né? E eu tenho até ressalvas com o Miller, né? Ficou dele vir aqui no programa, ele não veio, eu tenho algumas ressalvas. Só que o senhor estava lá presente quando ele foi contratado, não estava? Tá. O contrato dele é de 90 dias, não parece, não é? 90 dias. 90 dias. Eu participei da negociação, foi assinado, eu estou sabendo, é 90 isso, dias. foi assinado quando? De janeiro? Fevereiro? Foi por aí, não é? Por aí. Com a apresentação nossa, daí que ele foi muito para São Paulo, viajou com problema, até ele se acertar, acho que foi em fevereiro. Então, se foi assinado em fevereiro, nós temos fevereiro, março e abril que terminou. Então, o contrato dele pode ter sido expirado. Né? Falaram até que ele ganhava 30 mil reais de um patrocinador. Então, agora, o que precisava, o que precisa, se é que o contrato venceu, a ressalva que eu estou fazendo, dos 90 dias, é que façam isso que você está falando aí agora. Transparência. Comunica a imprensa. Diz, olha, o contrato dele venceu, ele cumpriu com o seu contrato e nós não temos mais ele aqui. Ele vai para onde ele quiser. Não é? É igual o tal de pré-contrato que o jogador assina para ir defender outro clube 6 meses antes de vencer o seu contrato. E nós, palmeirenses, estamos assim, bastante felizes porque o Valdívia parece que já assinou um com o Cruzeiro. Mas é tão simples resolver a situação, né, Valon, como você colocou. Basta ter transparência e, mais do que ter transparência, você transparecer a realidade. Certo? Pode-se perder algum patrocinador, pode-se perder parte da torcida, mas é melhor você perder com a verdade do que você tentar manter com engodo. Se você explanar a verdade, isso daí no primeiro momento você perde patrocinador, você perde torcedor, mas vindo com resultado em campo e com um time efetivo em campo, produzindo, essa torcida volta, esse patrocinador volta. Agora o que não pode é tentar manter as coisas com obscurantismo. Isso daí já era da época medieval e não se admite mais. Mas uma colocação também que eu quero fazer, e gostaria que vocês debatessem, os dois, é que no último programa eu fiz a seguinte colocação. Entre ter o Miller para o marketing, 30 mil por mês, que um patrocinador estava pagando, eu, dirigente do PVC, vou repetir o que eu falei sábado passado, teria pedido, vamos fazer o seguinte, esses 30 mil, você não quer que nós contratemos 6 jogadores de 5 mil reais por mês, e que vai chegar aqui, que vai arrebentar? Não teria sido melhor para ele? Ah, não tem dúvida, mas todo mundo sabe que porque o torcedor não está preocupado muito com a marca, né? Ele está preocupado com o time.
Se você montar um time bom, forte, com esse dinheiro que você for jogar dentro com 6 jogadores de nível muito bom, a possibilidade de renda, de tudo é muito melhor, assim, não tem nem dúvida. Mas aqui eu não vou fazer o advogado do diabo, não. Mas assim, eu vou ficar do lado da diretoria numa situação dessa. Por quê? Porque eu não acredito que esse patrocinador de 30 mil, que ele em tese paga para o Miller, que ele teria interesse em dispendiar 30 mil para outros 6 nomes. Por quê? Porque esses nomes aí não teriam reflexo e não teriam retorno publicitário para essa pessoa, para a empresa dele, que o Miller tem. Essa é a diferença. Fazer isso aí por causa do Miller, não se fosse para o Fernandópolis não fazia. Então, agora, nesses 90 dias em que o Miller ficou aí, quantas vezes ele usou uma camisa, uma camiseta, alguma coisa, um boné, com o nome da empresa desse patrocinador? Então, não, mas espera aí, eu vou lembrar o passado. As informações que a gente tinha é que ele, além de fazer esse trabalho extra-campo, ele participaria do cotidiano, do FFC, estaria ali no treinamento e tal, e seria tipo assim, um professor para ensinar a molecada a bater na bola, a correr, a se deslocar, a ter a visão de jogo que ele tem. Mas que eu saiba, ele não participou de treinamento nenhum. Então ele também não fez toda a parte contratual que lhe caberia fazer, de ser o professor da molecada. Vez que saiu também a parceria, ficou até comentários que talvez isso já tinha saído também, e virei ficar como treinador, né? Também. Foi comentado. Foi comentado, também não chegaram a um acordo. Agora, eu acho que fizeram a mudança correta, na minha opinião. Trazer um treinador mais gabaritado e com experiência melhor de treinador do que, acho que, lá eu acho que foi a troca correta. Eu não colocasse o Miller, se eu estivesse lá perante eu, seria uma das pessoas que iria contra. Eu acho que tem que ser um treinador que jamais está no trabalho há mais anos. Agora, duas coisas que conhece bem a divisão. Bem, na verdade, duas coisas a serem colocadas, para a gente discutir aqui também. Será que o Miller, primeiro, quem seria esse patrocinador que até hoje não apareceu? Ninguém sabe quem é. Primeiro, 30 mil por mês. Será que o Miller recebeu os 90 mil reais, os 30 por mês? O contrato, se é que foi em fevereiro, março e abril. Será que recebeu? Então, transparência, doutor Beto. É uma palavrinha mágica que resolveria todo o problema e mais, evitaria um monte de boatos que correm pela cidade e que poderiam ser facilmente mistigados, né, Paulo? O que a gente sabia lá quando estava trabalhando lá, que era o seguinte, era 50 mil de luva, 10 mil mensal, um carro para ele andar à disposição dele com a família, né, por conta do clube, e mais uma casa para morar. Isso que eu sabia as informações da área. E se teve outra coisa que aconteceu por fora, eu não fiquei sabendo, mas o que eu sabia era isso daí o negócio. Bem, voltando então a falar agora da bola correndo, da bola rolando, vamos falar aqui dos outros 3 grupos. Antes de você chegar no grupo aí, a gente não pode esquecer que antes que passe batida, nós temos que dar parabéns aos nossos co-irmãos votuporanguenses, né? Que estão a 3 pontos em 9 possíveis de garantir o acesso para a A2. Isso pode acontecer já amanhã. Isso pode acontecer já amanhã. E a gente tem que lembrar disso agora, porque de repente a gente deixa passar batido. Tem que bater palma para os caras, viu? Então, de parabéns. E mostra um trabalho muito bom, Marcelo lá. Mostra o que é a organização, né? Organização. Parabéns a Votuporanguense, sim. E muito parabéns aos homens, às pessoas que dirigem o time da Votuporanguense. Ao treinador, à comissão técnica. Nós temos que fazer isso que o Beto falou. Bater palma. Se nós não conseguir subir esse ano, vamos ficar 2 atrás já, né? Vai ficar aí. E você? Eles têm a possibilidade, mas eles também têm a possibilidade. Agora vamos ser realistas. Se a Votuporanguense chegar na A2, já fica legal, porque dá prazer de você ver o jogo da A2. É diferente, é outro nível que essa 4ª divisão, né? Já vai dar pra gente ir lá e Votuporanguense assistir o jogo. É bem superior a 3, né? Lógico, não tem comparação. E parabéns também ao pessoal de Novo Horizonte e o pessoal de Itápolis. E do Água Santa também. O Água Santa também. O Água Santa pegou 3 anos de Caial, também subiu. Jogaram outro dia aqui. Jogaram aqui. Jogaram aí, ó. Outro dia estavam jogando aqui. Estávamos jogando aqui. Temos umas quantos minutos de programa ainda, meu caro Leozinho? Pode ir? Pode ir? Já foi? Já acabou o programa? Mas espera aí, então vamos pegar mais 5 minutos aqui rapidinho para poder falar um pouco dos outros grupos. Olha,
No grupo 2, Olímpia é líder com 9 pontos ganhos, Elo Sport tem 7, Lemense tem meia dúzia, Barcelona da capital tem meia dúzia de pontos ganhos. No grupo 3, Portuguesa Santista 3 jogos e 3 vitórias, 9 pontos, São Bernardo 7, Diadema 6, Taboão da Serra 5 pontos ganhos. Aquilo que todos nós falamos aqui no programa. Classificou nesse grupo do FFC, a chance de subir é enorme. Porque o que vem do outro lado lá, me parece que não é coisa muito boa não. Presidente. A Portuguesa Santista é candidata a subir. A Portuguesa é candidata e já o Olímpia começa é candidato. O Olímpia até me surpreendendo, porque praticamente montou a equipe em cima da hora. Né? Mas tem um treinador que é o Ney Silva lá, que conhece bem o futebol do interior. Ele diga até suas peças já tudo programadas para trazer na hora certa. E coitado do Olímpia também, já vem batendo na trave há muito tempo também, né? Ele está até, se estivéssemos numa fila de espera dessa quarta divisão para subir, eu acho que o Olímpia está até cronologicamente na nossa frente. O Bebedouro começou bem, né, perdeu tudo em Caiá. Já perdeu 2. O Olímpia, até porque, como o Beto está colocando, já disputou a primeira divisão do futebol de São Paulo. Nós não podemos esquecer isso aqui. Mas vamos lá, para fechar o programa. Você quer palpitar ou não, ou é bom não pegar? É bom, né? Porque o FFC nós vamos estar aqui no meio, viu, Latim? Jogos desse final de semana. Grupo do FFC. América e Noroeste. Beto, na bucha. América e Noroeste? Eu vou de América. Presente. Eu vou de empate. Acho que dá América aqui. Assisense e Oswaldo Cruz. Assisense? Empate? Não, eu vou de empate. Eu vou de Assisense. Eu acho que dá Assisense. Bandeirante e Grêmio Prudente. Grêmio. Grêmio. Prudente. Empate. Eu também quero um empate aqui. Eu acho que vai dar um empate aqui. Mas o meu palpite é para ajudar o FFC. Né? Eu não estou nem percebendo essa coisa. Eu estou falando que estou achando. Sim. Porque o Bandeirante também vem de... Está na Bivócia, presidente. Está na Bivócia da Vossa. Da Vossa? Não Da tem nem o que Vossa. discutir. José Bonifácio e FFC. Fala, presidente. Fernandópolis, eu acho que pela equipe que foi montada, aí, pelo projeto, tudo, e a situação com o José Bonifácio dá Fernandópolis, mas não vai ser um jogo fácil, não. Pode ter surpresa também. Eu vou de Fernandópolis também. Eu acho que o FFC tem tudo para ganhar esse jogo aí. É lógico que tem esse grande dilema nessa rivalidade de jogadores que foram barrados aqui no FFC e estão lá. Mas se a gente tem que pensar, se os caras não serviram para nós, vão dar trabalho para nós ainda. Porque os que ficaram aqui são melhores do que nós mandamos embora. Em tese, é isso daí. Em tese, eles foram embora porque são piores do que estão aqui. Agora, se essa seleção foi mal feita, mano, aí a coisa pega. Vai ser um bom teste, não é nem para o FVC, é um teste para a comissão técnica, para saber se a comissão técnica é competente. Se eles fizerem a coisa certa, o Fernandópolis atropela. Se eles fizerem a coisa errada, é porque mandaram embora cara que está jogando aqui. Então a comissão técnica tem que ficar de olho aberto. Então, só uma ressalva naquilo que o Beto colocou, não serviu para nós, porque pode servir para lá, né? Então. Aí os caras vão querer mostrar que você tinha condições de jogar no Fernandópolis, né? Porque o sonho deles, eu tinha certeza que era ficar no Fernandópolis. Não é com o Zé Bonifácio. O Cafu não serviu para um monte de time, deu no que deu, né? O Elias que está no Corinthians não serviu para o Palmeiras. Não serviu para o Palmeiras. Então veja bem, agora, se você me perguntar, eu nunca fico em cima do muro, não fico. Se você me perguntar, fala o placar de Bonifácio e BFC. Olha, gostaria que fosse pelo menos uns 5-0, 5-1. Eu gostaria que fosse. Só que eu acho que não vai ganhar o jogo, não. Por aquela rivalidade da comissão técnica que está lá, dos jogadores que foram dispersados aqui estão lá. Mas vamos ouvir aquela boca santa lá. O que dá, Lauzinho? Aí, ó, ele disse que vai empatar. Né? Vai empatar. Presidente, mais uma vez, muito obrigado, hein? Um grande abraço. Viva o Tricolor! Obrigado, Mano, que agradeço, né, mais uma vez pelo programa, hein? Viva o Tricolor, né? Viva o Tricolor. Vou classificar para a Libertadores e... Para classificar para a Libertadores e não, ser campeão da Libertadores. Tá, agora eu estou confiando. Eu estou vivo. Uma semana ainda eu estou confiando. Viva o porco, parabéns pelo extra. Grande abraço e até sábado, se Deus quiser. Até sábado, mas eu acho que essa tua confiança vai acabar mais cedo do que você pensa, Jesus. Não vejo um caminho muito longo de felicidade. São Paulino não vai muito longe. Eu acho que a tua felicidade vai acabar antes do que você está pensando.
Muito obrigado ao nosso Leozinho, que fica atrás das câmeras aí, dando esse show de imagem para todos nós na internet e também na TV. Muito obrigado, porque já estamos passando de 3.500 assinaturas e isso não é fácil numa cidade de menos de 70 mil habitantes. E o Léo, sempre meu anjo da guarda, né, por isso que eu carrego ele comigo, me lembrando de parabenizar você que é mãe. Você que é mãe. Amanhã é seu dia. Se você estiver vendo o programa no domingo, a reprise, esse é o seu dia. Então, para quem tem mãe, sei que o Léo tem, o Beto tem, ainda, graças a Deus, presidente, não tem mais, né? Assim como eu também não tenho. E as nossas mães devem estar fazendo uma mesa redonda lá no céu. Mas também, a sogra da gente, né? É, a Que sogra. é a segunda mãe, então a gente tem o sogra vivo também. Perfeito. Parabéns para ela e para todas as mães, né? Do Brasil. Nossa, foi bem o presidente agora, hein? Que parou a sogra, a mãe, a sua sogra é uma privilegiada, aí o presidente. Ela deve estar sorrindo, parabéns. Não tem problema não, graças a Deus. Então você que é mãe, os nossos parabéns, que Deus A minha esposa também, né? que é mãe, né? também. A minha, né? O Beto. Parabéns a todos. Que as mães... Tá grávida lá? Não tá não, né? Então tá noivo, vai casar. Ah, a sorte dele aí, Vai tem um casar, tempinho. vai casar. né, Léo? Todo mundo nasce, cresce, todo homem nasce, cresce, fica bobo em casa, né? Então, já que você está fazendo gozação, então eu vou lembrar de uma piadinha aí que está correndo na cidade, no comércio, né? Por que o comércio da cidade vende menos no dia das mães do que no dia dos namorados? Não sei. Porque mãe você só tem uma. Não, Namorada tem bastante. namorada tem bastante, né? Olha, gente, agradecer a Deus e a Jesus, né? Nos dar paz e saúde e oportunidade de fazer mais um programa para vocês. Vamos pegar firme, vamos torcer para o FFC ganhar de 0-0. É um jogo importante e decisivo para a caminhada da Águia, que depois, na outra sexta-feira, vai receber a Cisense, 8h30 da noite, aqui no Estádio Municipal. Ganhando do Bonifácio, ganhando da Cisense, depois aqui, isso é possível sim, o FFC vai se ajustar para se classificar em busca da Série A3 no ano de 2016. Muito obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus e até sábado, se Deus quiser.